gostaria de convidar a doutora Gláucia Barbosa, advogada e assessora técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para início de sua apresentação. Por gentileza. Obrigada pela presença. Meu nome é Gláucia, como foi dito agora, eu sou assessora do secretário estadual Floriano Pêssaro, a quem eu agradeço a oportunidade também, a confiança de ter me liberado lá da secretaria para vir aqui bater esse papo com vocês sobre a lei, que amedronta todos, né? Mas como a gente já ouviu aí preliminarmente nas apresentações, não é tudo isso. Tem uma cara feia, dá medo, mas a ideia não é burocratizar, é exatamente o contrário, né? Facilitar, dar transparência. Tem cara feia, mas no final é legal. Vamos lá. Quem já teve acesso à lei em palestra, leitura de alguma... Pouca gente, né? Então tá bom, a gente vai fazer uma introduçãozinha rápida aí da lei, que ela surgiu em 2010, com clamor até das organizações mesmo sociais, né? Que tinha dúvidas com relação à legalidade da coisa, não tinha segurança jurídica. Então, por conta disso, foi articulado aí um grupo, né? Não sei se todos conseguem visualizar, mas eu leio para vocês aí o slide. Em 2010, uma articulação aí de um grupo de organizações e movimentos da sociedade civil, que encaminhou um documento aos candidatos até então, né, à presidência da República, que continham reivindicações para o aprimoramento do ambiente institucional vigente à época, das relações da parceria com as entidades sociais. E aí, a partir disso, o fato gerador da lei foi por conta desse clamor aí das organizações. Pode mudar. A partir de então, teve uma CPI do Senado, onde os senadores investigaram corrupção e irregularidade nos repasses, de 99 a 2009. E, a partir disso, esse foi o fato gerador da lei. Teve um grupo de trabalho interministerial com esse grupo, colaboração desse grupo, e, a partir de então... diante de tantas reivindicações, conversas, grupos de trabalho envolvendo aí esse conteúdo, chegou-se então a 13.019 em 2014 e depois de muitas outras mais alterações, em 2015 tivemos também outra lei, né, vamos dizer assim, que é a 13.204 de 2015. Pode mudar, por favor. Mais um. Qual é a lógica da lei 13.019? Eu vou colocar aqui de forma mais didática possível, porque é uma lei extensa, tem 86 artigos, não é muito simples, principalmente para quem não é da área de direito, tem muita palavra difícil, é difícil de entender. Então, a gente vai fazer da forma mais didática possível. 5 fases principais é a lógica aí da lei. A primeira é o planejamento e gestão administrativa. A segunda, seleção e celebração. Terceira, a execução. Quarto, monitoramento e avaliação. E quinto, prestação de contas. A gente vai falar cada uma delas, deixando a parte de prestação de contas, a mais difícil, para a nossa colega aí do tribunal. Vamos lá, planejamento e gestão. O ponto de partida para a implementação de uma boa parceria é o planejamento. É contar com uma boa equipe técnica adequada, não só em termos quantitativos, mas qualitativos, para fazer um bom planejamento e uma boa gestão da parceria. Pode mudar. No artigo 8º da lei, ela é bastante clara ao determinar que o administrador vai considerar obrigatoriamente a capacidade operacional do órgão para instituir os processos seletivos, avaliar as propostas de parceria com o rigor técnico necessário, fiscalizar a execução em tempo hábil de modo eficaz, apreciar a prestação de conta na forma e no prazo determinado. Isso é muito importante, faz parte do planejamento, tem que ter. No decreto estadual, a gente faz uma justificativa do secretário, tem lá, antes da autorização do governador, tem que ter uma justificativa do secretário,
nos moldes aí do artigo 8º, falando que tem a capacidade técnica operacional para firmar aquela parceria. Então, essa previsão ela é muito importante por quê? Para que os gestores públicos eles possam apoiar e acompanhar de maneira efetiva a execução das parcerias celebradas com as OSCs. Próximo. Seleção e celebração. Seleção. A seleção ela deve garantir ampla oportunidade de acesso às organizações da sociedade civil. Para tanto, a administração ela deve realizar um chamamento público ao publicar um edital e as organizações vão apresentar suas propostas, né? A partir do artigo 23, a gente tem ali o chamamento público, quais são as opções e tudo que precisa ter, isso para selecionar. E, na celebração, cabe à organização comprovar alguns requisitos que a lei também impõe, né? Existência de 1, 2 ou 3 anos, dependendo do ente federado que vai fazer a parceria, firmar a parceria, ele tem que confirmar que tem inscrição no CNPJ, ele tem que demonstrar que já tem uma experiência prévia naquele objeto, regularidade jurídica, fiscal, operacional também. Isso é muito importante. E aqui a gente faz um complemento aí até da fala do secretário, que falou na questão da profissionalização, né? As entidades elas têm que se profissionalizar, elas têm que se atualizar, porque sem isso elas vão ficar paradas no tempo e a gente está falando de recurso público e aí não vai se dar nunca a parceria, porque hoje em dia com essa lei, com lei da transparência e com outras leis aí, nós estamos vendo aí que a gente precisa cada vez mais da transparência aos recursos e às parcerias que a gente firma, né? Então, profissionalizar é praticamente um dever, porque senão você não vai conseguir atingir aí os critérios mínimos necessários para firmar uma parceria, né? E as organizações têm reclamado, falam, eu vou fechar as portas porque nunca vou conseguir, diante de tantas exigências que a lei faz, eu nunca vou conseguir firmar, então, uma parceria. Não, de forma alguma, porque a gente vai ver que tem atuação em rede para as pequenas, tem possibilidade de falar com o conselheiro por Skype, né? Então, assim, a gente tem aí abertura e possibilidade de fazer tudo. Não tem mais jeito. O Tribunal de Contas está aqui, está à disposição, e eu fico muito feliz com isso, porque é a possibilidade da gente que está no Estado, né, na administração pública, de falar, não, a gente está possibilitando e não o contrário, né, que é o que vem sido falado. Às vezes as pessoas ligam lá para mim e falam, vocês vão fechar, não vou conseguir. Não, não é assim, né? Mas profissionalizar quem não tem acesso a uma internet, a um Facebook, a atualidades de hoje em dia, todo mundo tem, né? Então, eu acho que a organização tem que ir nessa mesma toada, tem que ir nesse mesmo sentido e procurar sempre se profissionalizar, se atualizar e dar a transparência que a lei exige. Próximo. O artigo 24, e aí eu coloquei que é importante a gente saber, da mesma forma que a 8666, ela fala que, no caso de chamamento, é vedado admitir, prever, incluir, tolerar, nos atos da convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para específico objeto das parcerias, né? Então, a gente não pode vedar nenhum caráter competitivo, a gente tem que ir o mais amplo possível, mas ali no artigo 24, no parágrafo 2º, inciso 2º, tem a admissão aí de uma exceção, que é, no meu entendimento, uma maior eficiência, né? É possível, é admitido estabelecimento de cláusula que delimite o território, a abrangência da prestação da atividade ou execução do objeto, conforme estabelecido nas políticas setoriais. E aí eu faço um adendo que é interessante o respeito da lei à política setorial. Então,
temos a LOAS e tem determinadas artigos e determinações lá impostas, e a lei ele veio respeitar a política setorial. E esse artigo, essa admissão, essa exceção, eu vejo como uma forma de eficiência para o bom andamento aí do serviço, dos projetos apresentados. E aí eu posso citar aí na nossa área de atuação, não sei se todo mundo é da assistência, mas um edital, por exemplo, que a gente restrinja a localidade. Então, suponhamos uma casa de passagem. A gente vai abrir um edital para casa de passagem para atendimento de adolescentes, de pessoas, usuários de substância psicoativa. A gente pode delimitar, por exemplo, na região central de São Paulo, suponhamos onde fica o Cratode, que é um complemento da área de saúde. Então, a casa de passagem ela não vai dar essa administração de medicamento, esse atendimento laboratorial, mas ela ficando próxima, a casa de passagem ficando próxima a esse centro de referência de saúde, ele vai permitir a maior eficiência, a maior eficácia ali do serviço executado. Então, essa admissão, essa exceção, respeitada a política setorial, é uma sensibilidade que a lei trouxe, é um respeito à política setorial, que eu acho que é importante e vai garantir maior eficiência aí nos nossos serviços. Execução. O artigo 42, ele fala da formalização e da execução, né? O que precisa ter no termo de fomento, termos de colaboração, acordos de colaboração, o que precisa ter? Então, a descrição do objeto pactuado, as obrigações das partes, quando for o caso, o valor e o cronograma de desembolso, a vigência, as hipóteses de prorrogação. Nesse artigo estão elencados aí tudo o que precisa ter para a execução, para a boa execução da parceria. Ao órgão gestor, a ele cabe exigir a prestação da oferta nos termos do plano de trabalho que foi oferecido. Então, para isso é importante um muito bom plano de trabalho, né? Um plano de trabalho que contenha tudo e não deixe faltar nada para que o órgão gestor possa exigir aí a prestação da oferta. E a entidade ela tem que publicizar todas essas parcerias na internet. Mais uma vez eu falo, e a organização pequena, né, que nos reclama, eu não tenho, é muito caro um site. Alguém aqui tem Facebook? Quem? Ninguém? Pelo amor de Deus. Todo mundo tem, né? E se não tem, é um acesso que é gratuito. Então, se a entidade, por exemplo, não tem acesso a um site oficial, ela pode fazer uma página no Facebook e publicizar os seus serviços, as suas parcerias, o que ela tem realizado, tem feito até o momento. Isso é da publicidade também. E isso é estar antenado, é caminhar na evolução aí de tudo que vem acontecendo, né? Isso é muito importante. E também existe uma página que eu não sei se vocês já ouviram falar, é Mapa OSC do IPEA, que lá constam os Mapa Brasil e todas as instituições de todas as áreas, todos os segmentos no Brasil, a quantidade por estado, quantidade pormenorizada por município, e lá também a própria entidade pode inserir as suas informações complementares, como forma também de publicizar, né? Então, está aí à disposição de forma gratuita, sem ônus nenhum para a entidade, não é por isso que ela não vai publicizar aí as suas parcerias, né? Próximo, por favor. Monitoramento e avaliação. Está no artigo 58, lá tem tudo que a gente precisa saber, e nos artigos seguintes também. O órgão gestor ele vai fazer o monitoramento do cumprimento do objeto da parceria, ele vai fazer a visita em loco para ver se está tudo sendo realizado de acordo com o plano de trabalho, ele vai emitir um relatório técnico com a descrição pormenorizada das atividades, das metas que foram estabelecidas e se houve cumprimento dessas metas, análise das atividades, do impacto obtido, isso é bem importante, a partir do artigo 59 a gente tem aí o impacto que foi obtido, e isso significa maior eficiência também, porque as parcerias firmadas, no artigo, acho que 58, parágrafo 2º, ele fala que nas parcerias firmadas para além de um ano, com um tempo maior de um ano, elas podem realizar também a administração, ela pode realizar uma pesquisa de satisfação.
E essa pesquisa de satisfação, junto aos beneficiários, ela vai ver duas coisas. Ela vai avaliar se a parceria foi cumprida e ela pode reavaliar. Se alguma coisa deu errado, ela reforma para uma próxima não acontecer de novo. Então, é um constante aprendizado para um constante qualidade aí e aperfeiçoamento das parcerias firmadas. As entidades elas têm que estabelecer metas claras no plano de trabalho para fins de posterior monitoramento aí para ver se o cumprimento se deu, né? Próximo. Prestação de contas. A partir do artigo 63, a gente tem a prestação de contas, que é aí mais espinhoso, que o pessoal tem mais medo, né? Que ela deve ser feita observando as regras previstas em lei, além dos prazos e normas que lá também foram estabelecidos, né? Que vão ser parte integrante do plano de trabalho e do termo de fomento ou colaboração. Ela deve verificar o atingimento das metas. Próximo, por favor. Ela vai verificar o alcance das metas e o cumprimento do objeto da parceria. Antes era mais fiscal, né, a comprovação. Você mostrava lá a nota, comprovava o gasto, tudo bem. Né? Agora não. Agora, além disso, você tem que comprovar que o gasto que foi feito foi realizado? Foi. Mas foi para aquela meta? Foi. Atingiu aquilo que se pretendia? Né? Então, o foco é no controle do resultado, né? Que é muito mais importante, muito mais eficaz. Né? A prestação de contas e todos os atos dela decorrente, elas vão se dar em plataforma eletrônica, né? Na internet, permitindo, então, a visualização por todos que se interessarem, como já é feito em tantos sites aí da administração pública. Né? É uma forma de prestação de contas, né? Publicar e dar transparência, né? Na execução na parceria firmada e no objeto que está sendo feito com recurso, que o recurso é público, né? Então, a gente deve contas. Próximo, por favor. Ainda com relação à prestação de contas, o órgão gestor também precisa ter uma plataforma eletrônica, né? No âmbito federal, a gente já tem o Siconv aí, que lá consta todos os convênios, né? Você coloca o nome, aparece lá a relação, desde quando, qual é o tempo da parceria, o valor e tudo mais. O órgão precisa também ter, e muito mais do que a organização, ele precisa comprovar isso. Tem que ficar até 180 dias depois do encerramento da parceria, tem que constar lá. Para todo aquele que quiser verificar, mesmo as que se findaram, ele tem que ter acesso a essa informação até 180 dias depois do fim da parceria. As entidades, ela tem que fazer o relatório de execução do objeto, como forma de prestar contas de tudo isso. Agora, conceito básico aí sobre a lei no que tange às minutas, né? Ao termo de fomento, colaboração, acordos de cooperação. O que é isso? Termos de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas entre a administração pública e a OSC, propostas pela organização, que envolvam a transferência de recurso. O termo de fomento ele vai ser adotado sempre para a realização dos planos de trabalho, cuja concepção venha da organização, seja uma ideia da organização. Com o objetivo, então, do quê? Esse fomento, que é bastante interessante também. Incentivar e reconhecer as ações e os projetos de interesse público que são desenvolvidos e criados pelas organizações, que muitas vezes não têm recurso, não têm condição de executar. O termo de fomento, né? Advindo da OSC. Colaboração é o contrário. É o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração com as organizações, propostas pela administração, que envolvam a transferência de recurso. O termo de colaboração ele vai ser adotado sempre para a realização dos planos de trabalho, cuja concepção seja da administração, advenha da administração,
com o objetivo de executar projetos e atividades já parametrizadas por ela, né? Então, isso significa que as nossas... o que é tipificado, por exemplo, Resolução 109, que tem lá os serviços tipificados de assistência, esses já estão parametrizados. Então, sempre que a administração pública fizer um chamamento público para esses serviços já tipificados, já parametrizados, ele deve ser termos de colaboração. Do contrário, uma iniciativa da organização vai ser fomento, porque é uma ideia, é uma iniciativa da organização que ela teve, que a administração não tem ainda, não colocou no papel, mas que ela quer executar e precisa do recurso público para viabilizar esse projeto, essa ideia, muitas vezes inovadora. E aqui eu trago uma ideia que eu vi, eu até baixei esse aplicativo no celular, que é uma ideia de um grupo que fez um app da Lei Maria da Penha. Não sei se alguém já viu isso, é um app muito interessante, porque ele permite à vítima disparar com um toque, como se fosse um toque no celular, assim, e ele dispara para os órgãos, né, a delegacia e tudo mais, que ele cadastra lá, que já está cadastrado com o telefone dele, e ele também alerta até 5 pessoas que você coloca e você cadastra lá. Ao mesmo tempo, quando você está passando por alguma dificuldade, alguma situação, vítima de violência, você automaticamente dá um toque no seu aplicativo e ele dispara ao mesmo tempo para várias redes que você colocou ali como pessoas de sua confiança. Isso é incrível, porque muitas pessoas, mulheres que são vítimas, não vão à delegacia, né, por vergonha e medo e tantas outras coisas. Falar também para os amigos da sua rede também é difícil. Agora, mandar esse alerta é uma coisa que é virtual. Aparentemente, você não tem tanta vergonha e vai atingir o objetivo, aliás, muito além do que você indo, muitas vezes, numa delegacia e não tem a capilaridade que um aplicativo desses proporciona. E foi uma medida tão inovadora que o Google quis, gostou, chamou o pessoal e agora é um aplicativo do Google, né? Um aplicativo deles e está atingindo aí Brasil e mundo, né? Vai saber. E isso é uma iniciativa que, assim, a gente tem uma lei, né? Lei Maria da Penha e outras leis relacionadas, mas a gente não tinha uma ideia dessa. E a partir de uma ideia dessa, que partiu de uma organização, com a junção de esforços, organização e administração pública, fizeram uma parceria de inovação que foi além. Então, o termo de fomento, ele existe para essas ideias inovadoras. E a oportunidade que, muitas vezes, as organizações que não tinham, têm agora de tirar do papel aí as ideias que são incríveis, de pessoas incríveis, que usam a inteligência aí para o bem, né? Próximo, por favor. Acordo de cooperação, ele é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações, mas que não envolvam transferência de recursos. Essa a gente vai falar pouco, porque geralmente as parcerias envolvem transferências de recurso, então acordos de cooperação é somente para aquelas que não envolvam essa transferência de recurso. Próximo, por favor. Plano de trabalho. Plano de trabalho está no artigo 22, é importantíssimo, como a gente falou um pouco atrás. Ele descreve o que tem que constar no plano de trabalho de forma pormenorizada, isso é muito importante, porque aí cada inciso vai descrevendo aí o que precisa conter. Então, tem que ter a descrição da realidade, que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo de causalidade, que é a relação entre a realidade e as atividades ou os projetos com as metas a serem atingidas, a descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou os projetos executados, a previsão de receita e de despesa a ser realizada na execução da atividade ou do projeto abrangido pela parceria.
Próximo, por favor. A forma de execução dessas atividades, do cumprimento das metas, a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. A organização ela deve elaborar cuidadosamente o seu plano de trabalho, prevendo os objetivos, os custos, as atividades, os profissionais que vão ser envolvidos ali com aquela parceria em cada etapa, garantindo a compatibilidade dos custos e o nexo causal com o objeto da parceria, primando pela eficácia e pela eficiência. Com um plano de trabalho desses, tudo certo, né? Porque aí está constando tudo que a lei exige e vai ser eficaz, vai atingir o objetivo, que o objetivo é esse, né? Atingir lá o beneficiário final. A organização, então, ela tem que ter um olhar cuidadoso aí para o plano de trabalho. O que é o procedimento de manifestação de interesse social? É aquilo que a gente falou há pouco, ele vai ser importante para o termo de fomento, né? Porque é aquele instrumento criado pela lei para possibilitar as ideias inovadoras das organizações sociais. Então, ela vai, a partir dessa manifestação, as organizações elas podem mandar as suas propostas, os seus projetos, as suas ideias, para que seja analisado pela administração pública, que vai avaliar a conveniência, a oportunidade de realizar, então, um chamamento público nos moldes dentro daquela ideia, né? Elas têm que ser levadas à administração pública, contendo a identificação do proponente. Essa especificidade aqui geralmente vai em decreto, tá? No nosso decreto, por exemplo, tem, no 61981, tem aí os pormenores da manifestação, como deve ser encaminhada, tem questão de prazo também, né? Identificação do proponente, a indicação do interesse público envolvido, tem que ser feito um estudo, um diagnóstico aí da realidade, o que se quer atingir com aquele projeto, né? Para aprimorar, desenvolver, o que vai ser de útil, de bom aí para viabilizar o projeto, né? Os municípios eles são competentes para fazer por decreto, né, esses pormenores da lei. Os municípios todos precisam ter, né, um regulamento da lei, né? A lei por si só não é suficiente, o decreto federal, muitos municípios, né, a União entende muitas vezes que dá para aplicar o decreto federal, mas o que a gente tem entendido é que o decreto, em cada município tem que ser o seu decreto, porque tem muita especificidade local. Por exemplo, quando fala em tarifas bancárias, fala de banco, tem município que não tem banco, né? Não tem como fazer uma transferência eletrônica, não tem internet, e aí, como faz? Tem muita especificidade local que o decreto ele pode dispor nessa minúcia aí. Próximo, por favor. Quais são os casos de afastamento do chamamento público? Dispensa, né, que está no artigo 30, tem umas hipóteses, né, os incisos são as hipóteses que tem. Eu vou ficar na hipótese do quarto, que fala da assistência social, né, as atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Esse previamente credenciadas, a gente vai falar já o que significa isso, que é uma condição para ter a dispensa. Sem ter o prévio credenciamento, não pode-se ter a dispensa. Então, a gente vai falar já sobre isso. A outra possibilidade é a inexigibilidade, que está no artigo 31, em caso de inviabilidade de competição entre organizações, em razão da natureza singular do objeto. Então, naquele local, só aquela organização faz aquele tipo de atendimento de serviço. Então, não precisa passar por chamamento. É a inexigibilidade de chamamento de acordo com o artigo 31, com justificativas e demonstrando que exatamente aquela é única, né? É aquilo que eu coloquei ali, né, de asterisco. Tem que ser detalhadamente justificada pelo administrador essas hipóteses, né? Para que não venha depois uma outra organização e fale, não,
me prejudicaram na disputa porque escolheram uma em detrimento de outra, eu fiquei para trás. Então, devidamente justificado, com todo o documento possível para se justificar, então, esse afastamento desses artigos aí. Próximo, por favor. A Lei 13.019, o Sistema Único de Assistência Social. A gente vai fazer uma relação aí para a gente ver como existe realmente um respeito da 13.019 com relação ao Sistema Único, à LOAS, e isso é muito importante, né? No artigo 2º da 13.019, fala que as parcerias disciplinadas nessa lei, elas vão respeitar em todos os seus aspectos as normas específicas das políticas setoriais, né, relativas ao objeto. Isso é muito importante. E no artigo 30, ela também fala no caso de dispensa para a política setorial de assistência, saúde e educação. Próximo. Pressupostos da LOAS para a celebração das parcerias. No artigo 3º da LOAS, fala o que é entidade e organização de assistência social. Lá tem o que são aquelas que prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários, abrangidos por aquela lei, bem como atuem na defesa e garantias de seus direitos. E aí a 13.019, também nos primeiros artigos, ela trouxe essa mesmo entendimento de organização, de entidade e organização social, né? Respeitando aí a LOAS que veio antes. Próximo. Quais são os pressupostos da LOAS? A gente já tem aí um regramento, o que precisa ter para firmar antes convênio, né? Agora, para firmar aí as nossas parcerias, termos de fomento ou colaboração. A gente já tinha isso parametrizado na LOAS, né? Inscrição das entidades, com uma autorização de funcionamento. Então, a gente vai continuar tendo essa exigência, né? A LOAS exige, ela continua aí, não foi revogada, tudo direitinho. Então, vai ter que ter inscrição da entidade nos conselhos, a fiscalização da entidade pelos conselhos, conforme o artigo 9º, também ela vai continuar sendo feita. A observância das competências dos conselhos de assistência nos estados, municípios, para acompanhar a execução da política, aprovar a proposta orçamentária, o plano de assistência. Atualização articulada do Sistema de Cadastro Nacional em articulação com os estados, distritos federais, municípios. Próximo, por favor. Com relação à NOB-RH, para a celebração da parceria. No capítulo 1º, já, a NOB-RH já constitui o parâmetro, né? É o parâmetro único de gestão de trabalho de assistência social. Então, ele engloba todos os órgãos gestores e executores das ofertas socioassistenciais, incluindo aí as entidades de assistência. Então, a NOB-RH já também parametrizou e a lei vem para caminhar junto com essa ideia. O plano de trabalho da parceria, ele deve contar com detalhamento das equipes de trabalho em conformidade com a NOB-RH, as equipes de referência, né? Então, ela tem que especificar os valores dos impostos, contribuições sociais, salários, férias, 13º, as verbas rescisórias, quando for o caso. Então, tudo em consonância com a NOB-RH. E, a partir disso, pode mudar, por favor. A lei, no artigo 46, né, em consonância também com a nossa NOB, ela veio também permitir que fossem pagas, porque até então tinha uma vedação, né, em especial pagamento de pessoal próprio da entidade. Agora a lei explicitamente já fala o que é possível pagar. Que é possível e o que é possível pagar. Então, ela fala que podem ser pagas, dentre outras despesas, com recursos vinculados à parceria, remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização, durante a vigência da parceria. Então, é bom que fique claro, pode pagar com recurso da parceria enquanto vigente a parceria, né? Depois não pode pegar o dinheiro e ficar pagando o pessoal. É só para a execução daquela finalidade por aquele tempo e prestado contas aí do período que foi gasto dinheiro, em que e tudo mais. Bem como outros pagamentos aí que a gente vê no artigo 46, né?
contribuições sociais, FGTS, 13º salário, salários proporcionais, verbas rescisórias, que vai aí de encontro com o que lemos agora com relação à NOB-RH. Próximo. Esse já falamos, né, da vedação que não pode vedar, né, condições que comprometam ou restringam o caráter competitivo, mas ele pode prever aí uma cláusula que restringe, a gente falou aí do CRATOD, né, como forma de exemplo aí para demonstrar uma maior eficiência. Próximo. É interessante isso daqui, porque a gente vai falar um pouquinho do SEBAS, né? Até então, né, foi até uma fala agora do secretário que há 2 semanas o governador assinou um decreto revogando aí a obrigatoriedade, porque até então a gente exigia o SEBAS para firmar parceria. E era um absurdo, porque é uma certificação facultativa. Se a entidade não quiser ter essa certificação, ela não tem. Né? E a gente exigia como condição, e aí isso infringiu o artigo 84, porque restringiu o caráter competitivo. E isso não pode pela Lei 13.019, mas infelizmente a gente tinha um pequeno equívoco aí no nosso decreto estadual, mas que já foi sanado, foi revogado há 2 semanas aí. Só para a gente ter uma ideia, que a gente estava prejudicando as entidades, do universo de mais de 18 mil entidades, constante na base do Cadastro Nacional de Entidades de assistência, 4.000 só possuem o SEBAS. Então, é um disparate, é um absurdo, né? Não é nem metade, né? E ainda que fosse metade, e as outras metades, e a outra metade que tem competência, que tem condição de firmar uma parceria. Então, não seria um critério razoável para a gente pedir esse certificado, né? Próximo. A Lei 12.101, que fala desse certificado, ela mesma fala no artigo 18 que quem tem essa certificação, ela vai ter prioridade na celebração da parceria. Então, prioridade não significa critério, não significa condição, significa prioridade. Então, uma entidade que tem toda a condição, que atingiu toda a pontuação para firmar uma parceria, e outra que tem toda a condição, atingiu toda a pontuação e pode firmar parceria, mas tem o SEBAS, de repente, entre uma e outra, pode ser um critério de desempate, por exemplo. Ela pode ter prioridade, porque a lei do SEBAS ela fala isso, que elas podem ter prioridade na parceria, mas ela não deve ser uma condição para se firmar. Tá? Então, aí na parte de baixo eu falo da priorização, né? E a gente teve, pode mudar, há 2 semanas aí, ó, é o decreto 62.519, 16 de março, que propôs, então, a revogação do dispositivo do decreto 57.501, que fala do CRCE, do CE, do cadastro de entidades. Lá no artigo 2º estava disposto que precisava cumprir as regras da 12.101, precisava ter o SEBAS. Então, a gente propôs, né, o secretário, né, pela pasta da Secretaria de Desenvolvimento, propôs essa adequação, aí, essa revogação, como forma de não prejudicar as entidades, propôs ao governador, que assinou, então, no dia 16 de março, essa revogação. Resolução 21, que é também recente, é uma resolução de novembro passado do MDS, que ela fala, na verdade, ela regulamenta a Lei 13.019 no SUAS. Então, ela estabelece aí os pormenores, os requisitos para a celebração de parcerias no âmbito do SUAS. E aí ela vem falar do credenciamento. O credenciamento é requisito. Ele precisa ser feito, né? Então, ele fala o prévio credenciamento, né, que vai ser aplicado no caso de dispensa, de chamamento, né, quando se aplica o inciso 6º do 30, para áreas de assistência social, educação e saúde. E, então, ele tem esse cadastro, é um banco de dados que consta da LOAS, e lá tem que ser feito, o gestor público é o responsável por inserir dados e informações nesse cadastro, né? Como função ele tem para monitorar
reconhecer os serviços de assistência e que são prestados pelas entidades de assistência social, né? Ele vai manter também as informações que permitem realizar processos de gestão e de reconhecimento público dessas entidades. Próximo, isso. Quais são as potencialidades do CNEAS, desse instrumento de gestão? Fortalecer o diálogo de gestão local com as entidades que atuam na política, qualificar a execução das ofertas de assistência e reconhecer as entidades e ofertas socioassistenciais no SUAS. Então, estar inserido nesse cadastro é de extrema importância, porque ele vai fortalecer, qualificar e reconhecer as entidades que ofertam os serviços. Aí eu coloquei ali, gestores municipais, preencham o CNEAS, porque como é de competência, de atribuição do gestor fazer esse preenchimento, atualizar as informações e é condição para firmar parceria, então é necessário que corra atrás e faça o quanto antes. Eu trouxe aqui algumas informações, porque tem sido novo para o pessoal, um tempo esse cadastro ficou fora do ar, mas agora ele já está disponível. Tem na internet um manual consolidado com instruções para esse cadastro. Tem informações também, eu vou digitar aqui, porque eu acho que está pequeno para todo mundo lá, especialmente quem está atrás ler. Tem informações sobre o cadastramento disponível por e-mail. Eu já fiz o teste, a pessoa responde em menos de 1 hora. Espero que aconteça com vocês, né? Mas se todo mundo mandar junto, acho que não vai funcionar esse tempo rápido. Mas é redeprivadasuas@mds.gov.br. redeprivadasuas@mds.gov.br. Lá você tem as informações que você precisa para cadastrar, além do manual aí consolidado, uma cartilha bem explicativa, bem interessante para preenchimento aí desse cadastro. No estado a gente tem o pró-social, né, que existe por decreto, e é recomendado também que as organizações que estão no PMAS, elas façam essa inclusão cadastral no sistema, né, www.prosocial.sp.gov.br. Tem orientação também como se cadastrar no nosso site, no site da Secretaria de Desenvolvimento Social, desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Lá dentro tem um link assistência, clicando em assistência, abre um link em entidades, você vai lá, tem também como você se cadastrar. Tá? É muito importante, é de suma importância, na verdade, porque sem isso a gente não pode firmar parceria, é um requisito. Próximo, por favor. Atuação em rede. O artigo 35 fala da atuação em rede como uma forma das pequenas participarem, aquilo que eu falei um pouco no começo, né? Como a Lei 3019 ela faz algumas exigências, tem que ter firmado parceria com aquele objeto, ela tem que ter experiência prévia, tem que ter uma quantidade de anos para firmar parceria. Especialmente as pequenas, no que tange à experiência, muitas vezes não tem condição de firmar parceria por ser pequena, e aí não tem como comprovar essa experiência que a lei pede. A atuação em rede, ela permite que as pequenas participem, né? Porque é a permissão que a lei dá de atuação em rede, em que 2 ou mais organizações vão participar, né? Mantida, claro, a integral responsabilidade da organização celebrante, no termo de fomento ou colaboração, desde que a organização signatária do termo de fomento possua os critérios lá estabelecidos. Então, se ela cumpre os critérios estabelecidos para firmar parceria, ela pode chamar outras entidades para participar, para atuar com ela em rede. E, para maior efetividade, claro, da prestação de serviço objeto aí da parceria. Essa possibilidade ela tem que estar no plano de trabalho, previsto no plano de trabalho, e, consequentemente, no plano de trabalho, em primeiro, tem que estar disposto no edital, que é possível firmar, né? A organização celebrante ela deve assinar um termo de atuação em rede com cada órgão executante, né, que comporá a rede. E também o decreto acaba dispondo de pormenores aí da atuação em rede. Mas o artigo 35, ele já fala como deve ser feito,
que pode ser feito como para viabilizar aí a celebração. Próximo. Gestor da parceria. É uma dúvida de muitos também. A lei fala do gestor da parceria em alguns artigos. Lá em cima, artigo 2º, 7º, 8º, 35 e o 61. Aí descreve o que é o gestor, quais são os impedimentos, as obrigações. É importante vocês darem uma lida, que o gestor precisa ser um agente público, né? Isso é muito importante. Tem que ser um agente público, que é o que está descrito lá no artigo 2º. Ele vai ser o responsável pela gestão da parceria celebrada por meio do termo de fomento ou colaboração. Ele vai ser designado por um ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização. Então, o gestor da parceria vai ser um fiscal ali. Ele vai auxiliar no bom desempenho e cumprimento do que está descrito aí no plano de trabalho. E aí, especificamente no artigo 61, fala aí os pormenores da obrigação dele. Para finalizar, tem aqui as regras. Eu trouxe as regras de transição, que estão a partir do artigo 83, dispostas, mas, na verdade, alguns municípios não estão aplicando, né? Mas, de qualquer forma, eu não sei se aplica o município aqui, então, na dúvida, a gente vai dar uma repassada para explicar. O artigo 83, ele fala que as parcerias existentes no momento da entrada em vigor da lei, elas vão permanecer regidas pela legislação vigente ao tempo da sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária. Até aí, o caput, o artigo 83, tudo bem. O problema vem depois, né? A partir do parágrafo e incisos aí. O parágrafo 2º, ele fala que a parceria firmada por prazo indeterminado antes da entrada em vigor da lei ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até 1 ano da entrada em vigor da lei, elas podem ser substituídas por instrumentos previstos no artigo 16 e 17, que é o termo de fomento ou colaboração, ou a rescisão. Aí fica de acordo com o administrador, né? Qual é o problema que estamos enfrentando? Esse parágrafo 2º, ele permite, então, a substituição dos instrumentos. E ela dá um prazo, né? O parágrafo 2º, ele dá um prazo para fazer essa substituição. Então, para o Estado, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016. Então, o Estado teve até 23 de janeiro de 2017 para fazer a substituição dos instrumentos, o convênio para o fomento, colaboração, que fosse o caso, a gente poderia fazer, então, a substituição. Só que para os municípios, entrou em vigor agora 1º de janeiro. E aí, tem alguns municípios que se perguntam, eu tenho esse prazo de 1 ano para fazer a minha substituição? Eu também quero. Né? Como entrou em vigor para mim a partir aí de janeiro de 17, eu teria que ter até 1 ano para me atualizar aí da lei e fazer a substituição dos meus convênios anteriores. Né? Então, aí fica a cargo do jurídico e do Tribunal de Contas local, né? Mais do jurídico local, qual é o entendimento e interpretação da lei nesse sentido. Tem município que entende que, não, estamos em fase de adaptação, assim como teve o ano passado para o Estado, tem esse ano para o meu município a partir de 1º de janeiro, então eu estou em fase de adequação da lei. Então, eu posso mudar, substituir aí o meu instrumento de convênio. E há um entendimento mais conservador, falou, não, entrou em vigor a partir do ano passado, os municípios tiveram acesso e podiam se adequar à lei. Agora, entrou em vigor 1º de janeiro, só chamamento público. Então, eu estou trazendo aqui essa possibilidade, porque vários municípios têm tido entendimentos diferentes. O entendimento da União é que esse é o ano de adaptação. O município ele pode se adequar nesse 1 ano e fazer a troca dos instrumentos. Mas é o entendimento da AGU, da Advocacia Geral da União. Inclusive, se o município tiver dúvida, quiser buscar orientação e informação com a AGU, eles têm pareceres, eles podem disponibilizar para vocês como forma de justificativa jurídica para a troca de instrumento, porque também a troca de instrumento precisa
ter uma justificativa, uma base legal, né? E por conta disso, então, existe essa interpretação dúbia aí, de que pode e que não pode, mas aí eu acho que fica a caráter de cada município e cada jurídico fazer a interpretação da lei e aplicar no que entender mais conveniente aí para o local. Tá bom? Fico à disposição para maiores dúvidas e informações com relação à lei. O tempo não é tão vasto, né? Então a gente deu uma corridinha, mas a gente colocou, de um modo geral, tudo que na lei consta e que é obrigatório e que precisa ter para firmar novas parcerias. Fico à disposição, os meus contatos estão aí, né? O telefone, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar para a nossa escola. Tem aqui o e-mail, eedesp@sp.gov.br. eedesp, com P mudo no final, @sp.gov.br. Fico à disposição. Todas as dúvidas que vocês mandarem para esse e-mail vai para a escola e são direcionados a mim. Eu respondo, prometo. E fico sempre à disposição também por telefone, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, pela paciência e vamos caminhar junto, como o Dr. Dimas falou, vamos esperançar, né, para termos parcerias aí eficientes. Obrigada.